Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado, Rio de Janeiro, Sem Tempo a Perder e MAB apresentam Rio de Cortiço através do edital Rua Cultural RJ. Fachada de um galpão, uma rua de paralelepípedos. Na fachada do galpão, palavras pintadas. Num painel, o logotipo Galpão Aplauso. Ao redor de uma grande mesa, pessoas sentadas, de pé ao lado de um cavalete, um homem de boné. Em letras brancas, Galpão Aplauso, Santo Cristo, Rio de Janeiro, junho de 2022. Meu nome é Carlos Esquivel, sou conhecido como grafiteiro Acme, já grafito desde 96, tenho uma trajetória aí de 27 anos, um dos precursores do grafite aqui do Rio de Janeiro. Fui chamado aqui para pintar essa história de Aloysio Azevedo, que é a história do Cortiço, de 1890. A partir das histórias em quadrinhos eu comecei a me interessar pelos livros também, para poder buscar um alimento mais sólido. Então eu acredito que as pessoas vendo as histórias da literatura estampada nos muros da cidade, elas vão sentir curiosidade em conhecer um pouco mais a fundo a história, deixar de ser aquela coisa superficial, aquela coisa líquida e buscar o arquivo bruto ali dentro de um livro. Eu acredito que isso é uma boa ideia, isso vai incentivar bastante as pessoas a buscarem a literatura brasileira. Eu posso dizer que eu sou um artista plástico porque eu ainda não estou vivendo só de arte. Acme ao microfone. Com a arte, eu consigo vender a minha técnica para pessoas que querem realizar as suas ideias do que eu consigo fazer. Então, eu consigo viver disso. Eu estou aqui hoje para poder passar uma ideia para vocês, junto com o João e com o Zeca, a gente trazer um pouquinho do nosso conhecimento, porque a gente está conseguindo trabalhar hoje em dia com arte. As pessoas ao redor da mesa, Acme diante do cavalete. Tem que fazer essa jogada. Um jovem de máscara cirúrgica, uma mulher folheia um livro de fotografias. No bico, ela já te dá Acme. algumas opções de forma. Você pode utilizar da forma como você quiser. As pessoas olham para Acme e o cavalete. Um jovem desenha numa folha de papel. O que faz a diferença é isso, é o detalhe. Você vai lá, só pintar uma letra de uma cor, fazer um contorno, vai ficar simples. Mas quanto mais você conseguir enriquecer isso esteticamente, vai ficar legal. Um livro com fotos de grafites. Dois jovens conversam. Na mesa, Acme desenha num papel. Três jovens o observam. O que acontece? Tem luz, aqui tem sombra, aí tem sombra projetada. Mesma coisa aqui é boleado. Bateu a luz aqui, ela sofreu o efeito da luz. E você vai acompanhar essa anatomia, você sabendo que é o seu lado, você observando como era, e aqui tem outra maçãzinha igual você espera. Aí você vai, Acme faz rascunhos no papel. Ferrara. E a gente vai chegando nisso aí. Entendi. Vai fazer a ponte para lá, a ponte para cá. Estão entendendo a questão da ponte? Acme grafita no papel sobre o cavalete. Na mesa, alguns observam e outros desenham. Acme solta um jato de tinta spray avermelhada no ar. Estamos aqui hoje no Galpão Aplauso, fazendo a primeira experiência com o spray com os alunos da oficina de desenho com introdução ao grafite. E o resultado está sendo bem satisfatório. A gente já tem alguns alunos que têm um pouco de experiência com spray, com evento de grafite, já viu alguém pintando, então está sendo bem fácil assim, eles fazerem essa introdução. Numa área externa, jovens rascunham grafites com tinta spray em um muro branco. Junto a eles, Acme explica movimentos com o corpo e com as mãos. Lata paralela à parede, mais próximo que você puder. Se você não conseguir ter controle na distância, você arrasta ela, que é uma boa segurança, entendeu? Pode arrastar lá, não tem problema nenhum. Um dos jovens grafita no muro com spray amarelo. Acme observa. Muito bom, vai devagar, tranquilo. Quando eu comecei a pensar em arte, Acme ao microfone. tinha uns 4 anos de idade. Pensar em fazer desenho, eu fazia meus desenhos ali, as pessoas não davam muita atenção, mas eu sabia o que eu queria. Eu estou aqui hoje porque eu estava preocupado com o que eu queria ser desde quando eu tinha 4 anos de idade. Eu sabia que eu ia ser o que eu sou hoje. Junto ao muro branco, Acme e os jovens. Manter ela reta o máximo possível que você puder, paralela à parede. Agora a gente está no momento da arte contemporânea. Grafite, pode-se dizer que está na moda. É o momento do grafite. Momento do grafite. Momento da expressão corporal, da performance. Então o que a gente vem trazer aqui, um pouquinho dessa vertente atual, para que
algum de vocês possa se identificar com isso. Pessoas sentadas em fileiras de cadeiras em um plano inclinado aplaudem. No muro branco, 2 jovens grafitam. Tem várias oficinas, aí chegaram com a oficina de grafite, me animei muito para fazer, mesmo não sabendo desenhar nada. Julie, E foi um processo muito difícil. aluna Galpão Aplauso. A gente ficou ensaiando antes de vir para a parede. E no papel era um desafio para mim, o que eu ia fazer, de imaginar e tal. Aí, junto com os meninos, vendo os livros, eles explicando e tal, a gente conseguiu ter uma ideia e montar. E aí hoje a gente colocou aqui em prática e foi uma experiência muito boa para mim, porque eu nunca tinha tido contato com grafite, né? É uma sensação de liberdade, né? Tanto eu tava até falando com os meus amigos, depois que a gente faz o primeiro desenho, dá vontade de sair desenhando e tudo quanto é canto. É como se fosse uma terapia, né? Você meio que se liberta do problema, do mundo, e foca ali em você e vai fazendo, vai viajando, é muito bom. Eu acho que além do desenho, né, que a gente pode fazer uma Kombi, uma flor, a gente pode também colocar mensagens, né, para quando as pessoas estiverem na rua, no carro, no trânsito, verem e passar a raciocinar um pouco mais sobre tanto a nossa sociedade, o governo, o país e o mundo em si, como ele está. A palavra louca num Eu grafite. já tenho uma experiência com grafite, através de outros eventos que eu vou, Meet Off em Favela, que é o maior evento de grafite da América Latina, que é lá em Caxias. Daniele Aí eu Sartori, sempre participava mais olhando, observando, porque eu tinha aluna. meio que um receio, sabe, de mexer. Mas eu sempre pintava na tela com o pincel. Aí eu não tinha muita experiência com o jet. E aí o Acme me ajudou a como manusear, né? Pegar direitinho na lata. E aí eu fui desenvolvendo. Errei algumas vezes, acertei, aí fui acertando a minha caligrafia. E aí eu fiz o meu louca pela primeira vez assim no jet mesmo. Aí ele pode me ajudar a me expressar, né, nos muros, tipo, ter a minha marca lá, que é o que eu quero. E também como eu sou professora de educação infantil, eu gosto muito de aprender e desenvolver um projeto, tipo, ou uma outra oficina em escolas, né? Mão grafita o desenho de um olho em tinta verde. Primeira vez a experiência ali de encalata, quando às vezes a pessoa nem sabe desenhar, mas quando escuta o barulho do jet, sente o cheiro da tinta, aquilo ali te atrai de uma certa forma, que você acaba fazendo coisa que você nem sabia que sabia fazer, entendeu? A arte é um meio que você consegue interligar vários tipos de pessoas, de classes diferentes. Entendeu? Não tem, se ele é preto, se ele é branco, é aquele que faz mais do que tu, ou faz menos. Stefane Oliveira, Tem mais dinheiro, tem menos dinheiro. aluno. A arte dos dois se completa, não tem isso. Portanto que hoje em dia tem arte tudo quanto é de gente pobre, onde mora gente rico. A arte tem esse poder de ligar todo mundo, então, fazer uma inclusão social com todo mundo. Porque aqui vem gente da Zona Sul, vem da Zona Oeste, vem gente da Baixada, e todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo se junta em prol de uma coisa só, que é a arte, é pintar, é se expressar. Agachado diante do muro, Stefane faz o grafite do olho. Com a tinta spray, ele desenha a pálpebra inferior. Uma calçada com tapumes no centro do Rio de Janeiro. Numa avenida, carros trafegam ao lado do VLT, veículo leve sobre trilhos, tipo de bonde moderno. Numa calçada, 2 pessoas carregam uma escada. Na rua, encostada a uma parede na cor laranja, a escada. Mão sacode uma lata de tinta spray e traça linhas na parede formando quadriculados. Sobre a malha quadriculada, Acme e outros jovens fazem esboços. Sentado a uma mesa, Acme usa uma régua e faz traços sobre um retrato do escritor Aloysio Azevedo. Em cada parte da parede, os jovens grafitam esboços de diferentes desenhos. Sobre a escada, Acme desenha um olho. Ao longe, o contorno do rosto de Aloysio Azevedo ganha forma. O conceito desse painel ele é baseado na história do Aloysio de Azevedo, né? Conta um pouco ali do enredo, colocando ali os personagens principais, tentando buscar o tempo, né, através da cor, né, e colocar isso, né, mexendo com as emoções também. No momento, né, da época que ainda existia a escravidão, né? E aqui a gente está no Caso Valongo, né? A gente está num lugar onde aconteceu essa coisa realmente, né,
o mercado de escravos, tudo que aconteceu aqui, né? Então o Rio de Cortiço vai trazer à tona um pouco dessa memória, embora Cortiço era em Botafogo, Acme. mas o que acontecia lá acontecia aqui, era coisa de mesma época. Tá maravilhoso, muito bonito, muito bem feito, estão todos de parabéns. Sueli. Tanto quem desenhou como quem tá pintando. Transeunte. Estou encantada, fiquei tão encantada que me empolguei até ler o livro, é o Cortiço, né, o nome do livro. Me interessei até em ler ele, tão bonito que tá o trabalho de vocês estão de parabéns. Eu li o livro, vi o resumo na internet Acme. e depois eu acabei achando o filme também. E aí o filme, foi legal porque o filme deu pra ver a personalidade que os atores colocaram, né? Incorporaram assim pra fazer os personagens. Então aquilo ali já me deu o tempero que eu precisava para poder criar aqui a pintura, os personagens, as cores desse mural. Então foi uma coisa que a gente discutiu também em grupo, né? Com o Zeca, com o Joe, né? O Stefani que participou, a Maria que participou das aulas. Foi uma coisa que a gente compartilhou bastante e a gente chegou a esse resultado aqui. Ainda não está no resultado final, mas vocês vão ver em breve. Está sendo legal trazer um pouco da obra da literatura para o muro, com algumas cenas que a gente conseguiu pensar ali, em cenas mais expressivas. Zeca Pontes, artista de arte urbana. Pode ter uma relação, pode conquistar uma atenção maior de quem estiver passando, né, de quem estiver olhando. As artes se misturam, né? Então quando a gente coloca no grafite uma peça literária, elas se complementam, né? O grafite vai trazer atenção para a literatura, para quem já conhece ou não conhece a obra, poder conhecer. Assim como o cinema, também tem filme também da história. E uma coisa puxa a outra, né? Então o legal é estar fazendo reflexão, é levantar a obra da Luiz de Azevedo, né? O que ele pensou lá no século passado. O carioca brasileiro consegue identificar bastante ali mesmo, tanto tempo depois. Trabalhar com Acme está sendo um mega aprendizado. É um cara muito centrado, sabe muito trabalhar com cor, com luz, com sombreado. E enquanto ele vai fazendo, ele ensina você. Então, assim, o cara que sabe dar a liderança pro muro e falar, não, vamos colocar esses elementos aqui, a luz está vindo daqui, vamos tentar trabalhar com a escala de cor desse jeito. Jal Whittaker, artista. Essa direção foi bem compartilhada, né, para poder agradar a todos, né? O Diogo gosta muito de trabalhar em cima do verde, o Zeca optou por trabalhar em cima do sépia, que é uma história do passado. E eu peguei e consegui fazer esse degradê de lá para cá, do sépia Acme. até o vermelho quente aqui, que desponta na Revolução aqui, da República. O personagem que eu fui escolhido para fazer foi a Bertoleza. Stefani. A história dela no Cortiço é muito forte, ela é escravizada, é enganada. No final de tudo, ela não aguentou e ainda cometeu suicídio. De tanto querer ser livre, ser enganada pelos outros. A história da Bertoleza praticamente é vivida a todo dia, a todo instante, a todo lugar. Tem muita gente que está querendo a liberdade, fazendo de tudo para ter a liberdade. E mesmo nesses tempos que já acabou a fase da escravidão, mas existe muita pessoa escravizada igual a Bertoleza foi. Fim de tarde, carros e ônibus trafegam na avenida. Na parede, grafite de cenas do livro O Cortiço e do retrato de Aloysio Azevedo. Fazendo aqui uma mistura. Acme, ele segura 2 latas de tinta spray. Porque eu tô precisando de um tom desse aqui, um pouco mais escuro. Aí eu tiro o gás dessa lata. Ele pressiona o bocal de uma das latas contra o fundo da outra. Aí eu diminuo a pressão dela. Né? E a outra lata tá cheia de pressão. Então a medida de pressão que eu tiro dessa lata aqui pode ser a medida de tinta que vai entrar. Aí a lata que vai fornecer a tinta, ela fica em pé. Workshop agora. Ela fica em pé, né? Porque o canudo busca a tinta lá no fundo da lata. Essa aqui vai receber de cabeça para baixo. Sobre uma mesa, latas de tinta spray de cores variadas. Acme repete o processo, pressiona o bocal de uma das latas contra o fundo da outra. 3 jovens posicionam um andaime na frente da parede. Dei aula aqui por volta de 2004, 2005 aqui no Galpão Aplauso. E aí fui chamado para o projeto, né, me convidaram aqui para fazer a reunião, fazer uma visita técnica aqui no muro. Né? A gente constatou que a gente devia
emboçar o muro para poder ter uma qualidade melhor de arte, né? Ter uma superfície mais lisa. Né? O muro estava velho, é um muro que tem uma visibilidade muito boa aqui no Santo Cristo. Então a gente optou por emboçar ele, né? Foi investido um dinheiro aí na questão da obra desse muro. Depois a gente aplicou uma base. A gente trabalhou com esmalte à base d'água, que é uma tinta que tem um brilho, que parece a tinta óleo dos quadros. E para a gente conseguir trabalhar com essa galera toda, porque aqui já tem vários níveis, né? Vários níveis e várias gerações de pessoas pintando nessa parede. Né? Então eu optei para a gente fazer um gráfico no nosso layout, um desenho. A gente criou um desenho, a gente contratou um cara para poder fazer a coloração disso. E aí a gente conseguiu fazer um gráfico aqui, de modo que a gente conseguiu marcar os desenhos nas proporções. E dessa forma a gente consegue dividir a parede sem nenhum artista se perder. A gente coloca no gráfico e ali é matemática, e matemática é a coisa exata, né? Então não tem como errar. Então eu marquei o desenho todo, já utilizando mais uma vez a linguagem de histórias em quadrinhos, que na história em quadrinho você tem um desenhista, você tem um colorista, né? Você tem o cara que faz o argumento e tem as pessoas que colocam os balões das falas. Então a gente consegue trabalhar em grupo dessa forma, dividindo funções da mesma forma como é construído um filme. Né? Tem lá o diretor, tem o ator, tem o pessoal da maquiagem, então o pessoal viu contra-regra. E a gente também tem os nossos contra-regras aqui. Tem o Gugu, o senhor Carlos, que é o meu pai, que veio aqui ajudar no início aí do painel. O Stefani, que está até hoje com a gente aí pintando aí, o moleque está aprendendo, e a gente está feliz com o resultado, porque ele também participou das oficinas. Os jovens finalizam detalhes dos desenhos na parede. Aloysio Azevedo no grafite, um homem grisalho com marcas de expressão, tem um grande bigode curvado para cima nas pontas. Na avenida, ao lado da parede grafitada, carros e ônibus trafegam. O vídeo acelerado dá ideia de alta velocidade aos veículos. A tela escurece. Estou fazendo aqui a dupla aqui, que é a Bertoleza e o João Romão. Acme. Contando o dinheiro aqui atrás dela. O dinheiro que ele ganhava dela, né? Que ele explorava dela. Tá aqui boladona com essa cara aqui, fezadona, que ela já estava desconfiada. Na parede, o desenho de uma mulher negra de testa franzida e boca contraída. Já estava desconfiada. Ela estava juntando dinheiro para comprar a carta de euforia. E ele estava guardando dinheiro para ela, só que ela não sabia que ele já tinha gastado o dinheiro dela para comprar a pedreira, que fica logo atrás do cortiço, né? Que ele estava botando os caras para trabalhar lá. E aí explorava também os caras que trabalhavam na pedreira, né? Os caras moravam no cortiço dele. Então, tipo, o dinheiro que ele ia pagar para os caras ele já recebia de aluguel. O cara era brabo mesmo. Aí tá com aquela cara ali, ó. Cara de sonhador, né? Olhando pro céu. Na parede, desenho de um homem nas cores laranja e azul. Tem grandes olhos e fuma um charuto. Jornalista, romancista, caricaturista, diplomata, Aloysio Azevedo nasceu em São Luís, Maranhão, Armando Gens, 12 de abril de 1857. Professor de literatura. Na sua cidade natal, realizou os primeiros estudos, trabalhou de caixeiro e de guarda-livros. Aos 19 anos, buscando oportunidades, decidiu vir para o Rio de Janeiro. E logo que aqui chegou, inscreveu-se na Imperial Academia de Belas Artes. Para sobreviver na cidade, começou a desenhar caricaturas para jornais da época, como o Mequetrefe e a Semana Ilustrada. Já o Itaker grafita com spray. Na parede, desenhos. Um cão fareja uma lata de lixo. Mão segura uma pena sobre uma folha de papel. A personagem Bertoleza com uma faca na própria barriga. Pessoas com braços erguidos e placas nas mãos. Acme escreve em spray sobre o desenho das placas os dizeres: Viva a República, abaixo a monarquia e viva a liberdade. Ele pega a escada e sai. No Cortiço, nós temos uma cena que é fundamental para o seu entendimento. É a que opõe as personagens Jerônimo, Rosa Maria de Carvalho, que é um português forte, professora de literatura, como um touro, tanto exteriormente quanto moralmente, e, segundo as palavras do próprio narrador, um mulato firmo, que é ágil e um capadócio. Ambos se batem pelo amor de Rita Baiana, que é um símbolo de brasilidade e que nos aparece através do movimento, da dança, das comidas do Brasil, do cheiro do Brasil. Esteticamente, o Cortiço se liga ao movimento naturalista.
que pressupõe que a sociedade deveria ser mostrada com as suas cicatrizes, para que dela pudesse se curar. Tanto que o que aparece muitas vezes no cortiço são desvios, chamados desvios sociais na época. Acreditava-se também, pela ética positivista, que o homem seria um produto do meio, da raça e do momento. Então, quem nascesse com determinado potencial genético, estivesse circunscrito a uma área de atuação, jamais poderia sair dessa camisa de força. É importante lembrar que o autor Aloysio Azevedo fazia descrições minuciosas e que, com isso, contribuía para que nós, leitores, pudéssemos visualizar muito bem o Rio de Janeiro em sua época. É uma narrativa que centra-se no passado, mas que joga os problemas desse nosso presente. O Bota Abaixo se iniciaria um pouco tempo depois, em 1903. Com o Bota Abaixo, abre-se a Avenida Central, hoje Rio Branco, e são expulsos do centro do Rio de Janeiro são expulsas inúmeras pessoas que moravam em habitações populares. Então, para isso, eu convido todos a lerem Aloysio, lerem o painel que tão belamente reproduz as imagens, e vamos fazer uma leitura do passado e do presente. Ao mesmo tempo que está fazendo a pintura aqui do lado de fora, Djalma a gente entrou no galpão e está colaborando também, realizando um workshop com alguns alunos, fazendo oficinas de grafite, oficinas de stencil, desenho. Colocamos vários deles para pintar na parede interessados. Essa é uma das contrapartidas sociais do projeto. Vimos quem estava mais interessado, quem tinha mais aptidão com as ferramentas. A gente acabou escolhendo algumas pessoas para ajudar a gente a pintar o muro. Está sendo bem produtivo. Estou aprendendo muito mesmo. Vai ser uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, um aprendizado. Eu tinha já feito curso de grafite até com tido aulas, mas não tinha chegado a esse nível de tanta qualidade, não tinha chegado num painel tão grande assim, era só coisas pequenas, entendeu? Quanto mais você se qualificar, quanto mais você aprender, melhorar, você tem mais oportunidades, certamente. O muro são as páginas em branco da nossa cidade. Acme. Você pode ver o que está acontecendo na política, pode ver o que está acontecendo na sociedade, dentro da favela, de violência, de coluna social, você vai ver isso na interpretação dos artistas da cidade. Ou seja com spray, ou seja com pincel, ou seja com stencil, ou seja com colagem, com lambe-lambe. Então, são diversas linguagens que estão se manifestando além da internet. Eu acho que as pessoas pegam essa informação na rua muito claramente, né? Já vi até um comercial que ficou muito na minha mente a frase, né, que são as perguntas que movem o mundo. Então o grafite está aí para poder fazer as perguntas para as pessoas. No painel a gente representou os principais personagens da história, né? Mas tem um personagem aqui que é o principal deste painel, né, que é o Aloysio Azevedo, que é o escritor dessa história aí, um clássico do naturalismo. E a gente está aqui tentando representar ao máximo, né, ele da forma melhor possível, né, porque a foto dele que a gente buscou e achou na internet é tudo preto e branco. E a gente tentou botar ele colorido aqui para ele poder ficar bonitão, interagindo com todos os personagens do conto dele, da história dele. E é isso, galera. Aí, ó. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí, eu vou trabalhar que ainda tem muita coisa para pintar. No canto da parede, um QR Code em grafite. Panorama da parede grafitada com as cenas da obra O Cortiço. Ao lado, também em grafite, O Cortiço, hashtag Rua Cultural RJ, Rio de Cortiço. Produção @mab _produções. Direção de arte @universo Acme. Artistas Acme, Zeca, Djalma Itaker, Stefane, Maria Nigrum. 2022. A Avenida com a Parede Grafitada. Realização MAB, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado, Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Acessibilidade audiovisual, Videochac.